Bem-vindo à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninauaman e este é o nosso podcast. Gostaria de agradecer por se juntar a nós hoje. O meu sonho é que sejamos uma igreja organizada para amar e servir, e espero que esta mensagem o inspire e motive a dar o próximo passo em sua jornada com Cristo. Esta é uma série de 21 episódios, onde leremos juntos o livro Primeiro o Reino, de Josanã Alves. Capítulo 20. Movidos por princípios, parte 2. Devemos manter-nos firmes como uma rocha aos princípios da palavra de Deus. Ellen White. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Martinho Lutero. Em outubro de 1520, Martinho Lutero publicou um tratado teológico intitulado Do Cativeiro Babilônico da Igreja. Esse documento é conhecido como o mais forte ataque do reformador ao papado e às crenças católicas. Nesse tratado, pela primeira vez, ele chamou o Papa de anticristo e, no decorrer do texto, ele analisa cada um dos 7 sacramentos católicos à luz da Bíblia. No entanto, por ser um documento teológico, ele escreveu em latim, um idioma compreendido pelo clero, mas inacessível ao povo. Para que esse documento ficasse disponível ao povo, uma coisa inimaginável aconteceu. Um de seus maiores adversários, o teólogo franciscano Thomas Murner, decidiu traduzir o tratado na íntegra para o alemão e assim deixar que todo o povo tivesse contato com essa produção de Lutero. A intenção dele era expor o que ele considerava como radicalismo em Lutero e fazer com que o povo achasse ridículo seguir as ideias e os ensinos do reformador. No entanto, exatamente o oposto aconteceu. A tradução de Murner ajudou a levar as ideias bíblicas de Lutero por toda a Alemanha. No ano seguinte, em abril de 1521, Lutero foi levado à cidade de Worms para ser interrogado e levado a abandonar suas convicções nos princípios bíblicos. Ao ser perguntado se estava pronto para abandonar as heresias, Lutero respondeu: "A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram, sou obrigado pelas Escrituras que citei e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro nem correto agir contra a consciência." Esse é um excelente exemplo da importância dos princípios bíblicos e da grandiosidade de alguém que decidiu guiar sua vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Assim, devemos ser em todos os aspectos de nossa vida. Um dos princípios mais importantes é o recolhimento dos recursos de dízimos e ofertas em um único lugar para, em seguida, serem redistribuídos e atenderem ao povo de Deus como um todo. A questão a ser respondida é: o povo de Deus sempre reuniu os recursos em um único lugar para depois pagar os levitas de maneira igualitária? A resposta é dupla: sim, quando o povo andava nos caminhos do Senhor, e não quando se afastava dele. Vejamos alguns exemplos. No tempo do rei Joás, para onde o povo levava os dízimos e as ofertas? O rei deu ordem e fizeram um cofre e o puseram no lado de fora, junto ao portão da casa do Senhor, segundo Crônicas 24, verso 8. Nesse tempo, o povo de Deus estava espalhado pelas tribos do sul. Era um território grande, mas eles levavam os dízimos para uma espécie de cofre que o rei Joás havia construído. No tempo do rei Ezequias, o mesmo princípio foi seguido, segundo Crônicas 31, versos 11 e 12. O mesmo se repetiu na reforma dirigida por Neemias, Neemias 13, verso 12. No tempo do profeta Malaquias, mais uma vez esse princípio era seguido pelo povo de Deus. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3, verso 10. A casa do tesouro mencionada pelo profeta é uma clara referência à tesouraria centralizada no templo. Em todos esses períodos, os dízimos e as ofertas eram levados para um único lugar e dali eram redistribuídos para o pagamento de todos os levitas nas diversas cidades de Israel. Por isso é tão perigoso quando alguém diz: "Eu vou devolver o dízimo, mas só se ele ficar na igreja local."
Como adventistas do sétimo dia, não somos uma igreja local, mas uma família espalhada por toda a terra e que tem uma missão mundial. Deus planejou assim para que os dízimos e as ofertas pudessem ser usados para atender todo o povo de Deus ao redor do mundo. Entretanto, houve um tempo em que esse sistema de Deus foi quebrado. Foi no tempo do reinado de Jeroboão. A história está registrada em 1 Reis 12, versos 26 a 28. Você se recorda de que o rei Roboão e o rei Jeroboão dividiram o reino de Israel? Roboão era neto de Davi, mas se desentendeu com algumas tribos do norte que decidiram que a família de Davi não deveria mais governá-las. O novo rei ficou apenas com as tribos de Judá e Benjamim ao sul. As 10 tribos do norte escolheram Jeroboão como rei. No entanto, Jerusalém, onde todo o povo de Deus deveria levar os dízimos, estava na região do Reino do Sul. O povo do norte deveria atravessar a fronteira e devolver os dízimos e as ofertas na casa do tesouro em Jerusalém, como havia feito até aquele momento. O rei Jeroboão instituiu então seu primeiro decreto real, que está escrito em 1 Reis 12, versos 26 a 29. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. O rei Jeroboão pensou assim: se o povo continuar indo para Jerusalém devolver o dízimo e as ofertas, o povo vai voltar a ser um. Por isso, ele fez um altar em uma cidade chamada Dan e outro em Betel, onde o povo seria instruído a descentralizar os recursos da causa de Deus. O primeiro decreto do rei não foi para que o povo parasse de guardar o sábado, nem para que adorassem outros deuses. O primeiro decreto foi para que o povo parasse de levar os dízimos para Jerusalém, porque ele sabia que se o povo direcionasse suas finanças em um lugar só, as tribos teriam a chance de voltar a se unir. A verdade é que quando Satanás quer separar o povo de Deus, a primeira coisa que ele faz é descentralizar suas finanças. Quando as finanças são descentralizadas e cada um lida com os recursos de Deus como quer, a unidade do povo de Deus é ameaçada. Nunca mais o povo de Israel foi um, pois nunca mais voltaram a devolver os dízimos e as ofertas em um único lugar. Você entende agora o perigo de alguém dizer que vai devolver o dízimo, mas só se ele permanecer na igreja local? Falando sobre esse sistema divinamente inspirado, Ellen White comenta sobre os 6 objetivos que são alcançados quando se seguem as orientações bíblicas. Grandes objetivos se conseguem com este sistema. Se todos o aceitassem, cada um se tornaria vigilante e fiel tesoureiro de Deus, e não haveria falta de meios com que levar avante a grande obra de anunciar a derradeira mensagem de advertência ao mundo. O tesouro estará provido se todos adotarem esse sistema, e os contribuintes não ficarão mais pobres. A cada depósito feito, vão se tornar mais ligados à causa da verdade presente. Eles estarão entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Timóteo 6, verso 19. Você consegue observar os 6 objetivos alcançados? São eles: primeiro, cada um se tornaria vigilante e fiel tesoureiro de Deus. Esse é o melhor antídoto para o egoísmo. Viver como um vigilante e fiel tesoureiro dos recursos que Deus me confiou. Segundo, não haveria falta de meios com que levar avante a grande obra de anunciar a derradeira mensagem de advertência ao mundo. De acordo com essa citação, a falta de recursos para avançar na pregação do Evangelho está diretamente ligada ao descumprimento da orientação bíblica de levar os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Terceiro, o tesouro estará provido se todos adotarem esse sistema. Os recursos para a igreja local e para as igrejas ao redor do mundo estarão disponíveis, pois 60% das ofertas ficam na igreja local e 40% são usados para atender outras regiões do planeta. Quarto,
Os contribuintes não ficarão mais pobres. É a infidelidade, não a fidelidade, que nos leva à pobreza. Quando somos infiéis, estamos dizendo: não dependo de ninguém, sozinho eu consigo. Logo, iremos ouvir um claro: sem mim, vocês não podem fazer nada. João 15, verso 5. Quinto, a cada depósito feito, vão se tornar mais ligados à causa da verdade presente. Esse é um ponto fascinante. Nós estamos ligados ao que investimos, por isso, Jesus afirmou que onde estiver nosso tesouro, ali estará nosso coração. Mateus 6, verso 21. Sexto, eles estarão entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Esse ponto precisa ser bem esclarecido, para que não pareça salvação pela doação. Não é salvação pelas obras de fidelidade, mas o resultado da salvação nas obras de fidelidade. Precisamos entender que a maneira como nos relacionamos com o dinheiro, o tempo e os dons que nos são confiados demonstram o efeito que a salvação está tendo em nossa vida. Por isso, concordo com o que o escritor Brian Clough afirmou: os extratos de sua conta bancária e de seu cartão de crédito são documentos teológicos. Eles lhe dizem quem e o que você adora. Eu ainda acrescentaria que eles também dizem se estamos caminhando para a vida ou destruição eterna. Espero sinceramente que você tenha entendido que a maneira como a Igreja Adventista lida com os recursos não está baseada em uma invenção humana, mas em um claro assim diz o Senhor. Essa é uma das maneiras de nos mantermos unidos como povo. Ellen White afirma: a unidade é a força da Igreja. Satanás o sabe e emprega toda a sua força para introduzir dissensão. Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros da Igreja de Deus. Deve ser dada maior atenção à questão da união. Você deseja adorar a Deus por meio dos dízimos e das ofertas? Então, tome a decisão de fazê-lo não como você deseja, não como acha melhor, mais lógico ou mais fácil, mas de acordo com os princípios e as orientações bíblicas. Deus e sua palavra são a única base segura para a nossa adoração. Fale com Deus nesse momento e restabeleça a sua decisão de ser movido por princípios bíblicos. Este capítulo teve a narração de Alejandro Ninawaman.